to go to heaven when I die. I'm gonna go right now. I'm gonna go right now. And I don't have to wait to go to heaven when I die. No, I'm gonna go right now. We're gonna go right now. Let's go. I don't have to wait to go to heaven when I die. I'm gonna go right now. I'm gonna go right now. Oh, 'cause this is the sound of heaven invading earth. Heaven invading. This is the sound of heaven invading earth. Oh, this is the sound, and this is the sound of heaven invading earth. This is the sound. This is the sound. Oh, this is the sound of heaven invading earth. Oh, this is the sound, and this is the sound of heaven invading earth. Oh, this is the sound, and this is the sound of heaven invading
noite a todos. Todos podem se sentar nesse momento. Vamos dar início à celebração diante do Senhor, do casamento aqui de Caio e Nayara. Segundo a palavra de Deus, a igreja deve obedecer às leis e às autoridades legitimamente constituídas. Por isso, nenhum ministro do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil pode realizar cerimônia de matrimônio, sem que antes os noivos hajam cumprido o que determina a lei brasileira referente ao casamento. Portanto, convidamos nesse momento os noivos e as testemunhas a assinar o termo de casamento, lavrado no livro próprio da igreja, que servirá como prova desta celebração. Os noivos entregaram certidão de habilitação, número 53.067, da 9ª circunscrição do Registro Civil aqui do Rio de Janeiro, que os habilitava para o casamento, né? E nesse momento nós vamos assinar então o termo de casamento religioso. Eu estarei assinando, os noivos e as duas testemunhas podem chegar nesse momento. Reconhecemos que não há ninguém que se compare a ti. Não há palavras para expressar tua grandeza, tua glória, Senhor.
Santo como és, justo como és, digno como és, Senhor. Santo como és, justo como és, justo como és, digno de adoração. Amém. Amém. O casamento religioso tem um contexto diferente do compromisso que os noivos assumem perante as leis do país. Ele é, antes de tudo, um acontecimento espiritual. Não é firmado pela aposição de uma assinatura num documento, como aquilo que nós fizemos aqui ainda há pouco. Ele é um acordo que tem como selo a obediência e o temor de Deus. É muito mais do que apenas assinar um papel, não é? Muita gente assina um papel e não se empenha diante de Deus em obedecer a sua palavra. Então hoje o que nós vamos celebrar é esse casamento diante de Deus. Diante dos homens já foi realizado quando todos nós assinamos aqui o termo de casamento religioso com efeito civil. Mas o que nos importa agora é diante de Deus, né? E nesse momento cabe a mim, pastor, que estou celebrando a cerimônia, deixar uma palavra de Deus para vocês, né? Que eu espero fique guardada no coração como um estímulo para cada um de vocês. Eu costumo dizer aqui na igreja que é uma alegria para os pastores, de uma maneira geral, realizar casamento, né? Apresentar crianças ao Senhor. Nós temos muita alegria em fazer isso. E eu confesso que tenho essa alegria, né? Quando eu tenho a oportunidade de realizar a cerimônia de casamento, já realizei diversas, mas há uma alegria especial essa noite no meu coração por causa de vocês, porque eu tive também a alegria de batizar vocês, né? Há algum tempo atrás, aqui atrás, nesse tanque de batismo, nós juntos passamos, né, pelas águas do batismo, e agora tenho a alegria de estar diante de Deus, né, orando junto com vocês, pela transformação que o Senhor vai operar a partir de agora. Porque, segundo os conceitos do mundo, para muitos o casamento já hoje tão desvalorizado, né, é apenas uma união através de um contrato que a gente já acabou de assinar e que a qualquer momento, segundo a própria lei que o rege, pode ser desfeito, destratado, né? E isso é a lei dos homens. Mas, segundo a palavra de Deus, o casamento não é apenas isso. Ele é uma transformação. Como disse o Senhor Deus, lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, diz a Bíblia o que é o casamento. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E isso nenhuma assinatura consegue. Se tornar uma só carne é obra de Deus, né? E é isso que nós vamos pedir a Deus essa noite. Que de fato o milagre aconteça aqui, para que Caio e Nayara agora sejam uma só carne diante do Senhor, né, que é o nosso maior objetivo nesse momento. Mas, como eu disse, eu quero dar a vocês uma palavra de Deus e deixar essa palavra como um conselho do Senhor, né? E eu trouxe aqui no livro de Provérbios, no capítulo 26, no versículo 20, e o livro de Provérbios é bem propício para isso, porque é um livro de sabedoria, mas não de sabedoria humana, não é de sabedoria de Deus. E às vezes as pessoas, quando estão com problemas, elas recorrem à sabedoria humana, mas muito melhor é recorrer à sabedoria de Deus. E aqui no livro de Provérbios, a gente encontra toda a sabedoria de Deus deixada para nós como direção para a nossa vida. E o versículo 20 do capítulo 26, ele diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. E desse texto eu queria deixar alguns conselhos para vocês, porque são palavras de sabedoria que Deus está trazendo para nós, para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Hoje vocês estão casando, né?
estamos orando, Deus está abençoando. Mas esse compromisso que vocês hoje estão assumindo um com o outro, essa submissão a Deus em primeiro lugar, para que Ele transforme vocês em uma só carne, ela precisa ser também ao longo do tempo cultivada e guardada por vocês, né? Eu creio que esse casamento é uma bênção. Vocês creem nisso? É uma bênção, né? E toda bênção que Deus nos dá, é nosso dever guardar, proteger, cultivar, manter, não é? Desde o início foi assim, quando Deus deu ao homem o jardim, né, aquele lugar maravilhoso para habitar, Deus já deu ao homem essa função de cultivar e guardar aquele lugar. Tudo que Deus nos dá e que nós achamos bom e valorizamos, a gente precisa cuidar. E o casamento também é uma bênção que precisará de cuidado, já a partir de agora. Concordam comigo? Vocês têm que cuidar um do outro e têm que cuidar dessa unidade, dessa transformação de serem uma só carne. Vocês precisam preservar isso, né? Porque, segundo a Bíblia, essa transformação não pode ser desfeita. O Senhor Jesus mesmo disse: aquilo que ajuntou o Senhor, não o separe o homem. Porque não é apenas uma união, é uma transformação, é uma integração completa, se tornar uma só carne agora, Caio e Nayara. Então, vocês precisam preservar isso, a todo custo diante do Senhor. E os conselhos de Deus são 3 que eu quero deixar aqui. Primeiro, usando essa primeira frase: sem lenha, o fogo se apaga. A gente usa muitas expressões populares, né, falando sobre fogo, sobre lenha. Aí, quando tem gente brigando, alguém diz assim: não bota lenha na fogueira. Já usaram essa expressão, né? Tem um sentido. Essa frase ela tem um duplo sentido, mas há sempre um princípio de Deus aqui. Nós podemos usar isso para o bem ou podemos usar para o mal, não é? Existem pessoas que adoram colocar lenha na fogueira. Não tem gente assim? Que adora ver o circo pegar fogo. É outra expressão que a gente comumente também usa, não é? Mas vocês também já devem ter ouvido uma frase popular que diz assim: quando um não quer, 2 não brigam. Todo mundo sabe, hein? Vocês estão bem hoje, hein? Todo mundo conhece essa frase, né? Quando um não quer, 2 não brigam. E durante o casamento, problemas acontecem. Acontecem ou não? Tem alguém casado aí na igreja? Tem? Já teve algum problema? Com certeza, não é? E nessa hora, quando um não quer, 2 não brigam. Sem lenha, o fogo se apaga. Então, o primeiro conselho que eu queria deixar para vocês é o seguinte: as dificuldades sempre acontecerão. Não há um casal nesse mundo que consiga viver a vida inteira sem nenhuma divergência, sem nenhuma discordância de um momento ou outro, de uma opinião, de uma atitude. Isso sempre vai acontecer, né? E a gente, durante a vida, vai passar por momentos de algum conflito. Mas maior é o que está nos unindo do que aquilo que quer nos separar. Amém? Como diz a Bíblia, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então é maior o poder de Deus para transformar. Mas vocês têm a responsabilidade, Deus nos deu, de cultivar e guardar. Então cabe a vocês também lutar contra esses problemas. Na hora das briguinhas, das dificuldades, você não deve colocar lenha na fogueira. Amém? Caio não pode fazer isso, Nayara não pode fazer isso. Muito pelo contrário, quando um não quer, 2 não brigam. Então o outro está cheio de vontade de alimentar essa fogueira, mas se um se recusar a fazê-lo, a fogueira vai apagar. Esse fogo, que nesse sentido aqui é ruim, precisa apagar. Não é? O circo não pode pegar fogo. A casa de vocês precisa permanecer de pé. Então vai caber a cada um aqui fazer esse papel mesmo de interromper esse combustível, muitas vezes maligno, que alimenta esse fogo da chama da discussão, da briga, do desentendimento. E você tem que entender esse princípio que é até físico. Se você retira o combustível, não há mais combustão. Sem lenha, o fogo se apaga. Então, por favor, não coloquem lenha nessa fogueira ruim. Amém? Seja um ou seja o outro a dizer: não quero brigar. Não quero levar adiante uma discussão. Não quero ganhar. Né? Às vezes a gente continua porque a gente quer ganhar. A gente quer sair vitorioso da situação. Mas o que a Bíblia está dizendo, que eu passo para vocês como princípio, é que sem lenha o fogo se apaga. E ao longo do tempo do relacionamento de vocês vão cada vez mais se conhecer.
Vocês já se conhecem um pouco pelo período de namoro e noivado. Mas a partir de agora vocês vão se conhecer mais ainda. Mas pelo pouco que vocês se conhecem, digo pouco em relação aos anos que vêm pela frente, vocês já sabem muito bem o que o outro não gosta. Sabem ou não? Também sabem o que gosta, né? Eu acredito que se eu perguntar, igual aqueles programas de televisão, né, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, cada um aqui vai conseguir dizer alguma coisa. Que tipo de roupa ele gosta, que tipo de roupa a Nayara gosta, você vai saber dizer. Por quê? De alguma maneira vocês conhecem as preferências e os gostos um do outro. Então vocês também sabem muito bem o que aborrece um ao outro, sabe ou não? Se eu perguntar para o Caio o que aborrece a Nayara, na hora ele vai dizer. Se eu perguntar para a Nayara o que o Caio não gosta, que quando você faz ele fica furioso, você vai saber dizer. Então, se vocês sabem o combustível que não pode ser usado, é só não usar, né? É só jogar essa lenha fora. E aí a fogueira vai se apagar. A discussão não se acenderá. Então, não irritem um ao outro. Isso vale para todos os casais que estão aqui. Alguém diz um amém aí? Amém? Não irritem um ao outro, porque isso é terrível para o casamento. E às vezes a gente irrita o outro que está disposto a isso, né? Está com vontade mesmo de ser cri-cri. E isso não vai ajudar em nada. Não vai haver vencedor. O único vencedor quando um casal está assim é Satanás. Entende isso? Então vocês precisam jogar fora essa lenha ruim que alimenta sentimentos ruins, que acaba provocando incêndios dentro do casamento e que no futuro, mesmo quando o fogo apaga, ficam ainda algumas cinzas, algumas sujeiras, que vão se instalar como amargura, como ressentimento, que depois, mais tarde, vai brotar, vai ser jogado diante do outro. Então, sem lenha, diz o Senhor, Deus, na sua palavra, o fogo se apaga. Joguem fora essa lenha ruim, para que esse fogo ruim não se acenda também na vida de vocês. Ainda no versículo 20 diz a outra frase: não havendo maldizente, cessa a contenda. Maldizente, o que é maldizente, gente? É quem fala mal, né? Diz a Bíblia, num princípio maravilhoso de Deus, que se não houver quem fala mal, quem fale mal, logo não vai haver mais a contenda. Veja a sabedoria de Deus nessa frase, não é? Se não houver quem alimente falando mal, vocês conhecem pessoas que falam mal? Todo mundo conhece, né? A gente só não admite que somos nós às vezes, né? Mas conhecer, nós dizemos que conhecemos sempre alguém que fala mal, né? Mas não admitimos que somos nós, mas às vezes somos nós que falamos mal. E a Bíblia está dizendo que se não houver quem fale mal, a contenda vai parar também. Então isso é um princípio de Deus para a vida de vocês, para que não haja no casamento nenhum tipo de intriga. Marido e mulher jamais podem falar mal um do outro. Amém? Vocês são uma só carne. É como se uma perna falasse mal da outra perna. Tem cabimento isso? Como se uma das mãos lutasse contra a outra. Nunca falem mal um do outro. Nunca fale do seu marido Caio para nenhuma pessoa. Nunca fale da sua esposa Nayara para nenhuma pessoa. Reclamando, tentando se justificar, tentando falar meio que querendo até ajuda. Não façam isso. Porque quando não há maldizente, não há contenda. Às vezes a contenda se instala no casamento de tanto que um e o outro começam a falar mal. E um versículo bíblico que pode ficar para nós é o Salmo 141, versículo 3. Eu vou ler aqui rapidamente o Salmo 141, versículo 3. Eu quero deixar aí como lição também para vocês. Diz assim o salmista: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Uma boa oração para fazer de manhã, né? Quando acordar de manhã cedo. Diga: Senhor, bota um guarda na minha boca. Bota uma vigia na porta dos meus lábios. Alguém aí diz amém? Vamos fazer isso a partir de amanhã? Porque muitas vezes a gente fala bobagem, né? E aí acaba minando o relacionamento, acaba denegrindo a imagem daquele que é parte de nós, né? E não há vitorioso nisso. Como eu disse, o vitorioso somente será Satanás.
Então, cuidado com a língua é outro conselho que eu quero dar a vocês. E não só com a língua de vocês, mas quando eu falo da língua, eu falo da língua dos outros. Já viu que tem muita gente com língua comprida? E o diabo sempre manda alguém, né? Engraçado isso. Porque eu creio, irmãos, que o diabo é revoltado com o casamento. Da mesma maneira que nós nos alegramos, ele odeia isso. Por isso que ele quer tanto destruir os casamentos, né? E certamente fará de tudo, usará quem quer que seja, para cumprir o seu intento, que é separar um casal. E muitas vezes ele usa línguas que se deixam usar para se colocar no casal. E aí, se não houver maldizente, cessa a contenda. Mas cabe a vocês também não dar ouvidos ao maldizente. As pessoas falam demais, sabia disso? Não dê ouvidos a qualquer coisa que qualquer um falar. Se alguém te disser, a Nayara isso, a Nayara aquilo, não dê ouvidos. Se alguém chegar para você, o Caio, eu vi o Caio não sei aonde, é mentira. Amém? Não deem ouvidos a isso. O ouvido que vocês têm que dar é um ao outro, desenvolvendo um relacionamento de extrema confiança e intimidade, a tal ponto que vocês confiam um ao outro como confiam em si mesmos, porque são uma só carne. Então, quem pode dizer alguma coisa de você mesmo? Você sabe que é mentira. Não acreditem em qualquer coisa que alguém diga querendo colocar um contra o outro. Onde não há maldizente, não há contenda. Cortem essas línguas malignas. Quando se aproximarem de vocês, seja de quem for, até de parentes, porque diz a Bíblia que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Qualquer língua que se levantar contra vocês, cortem imediatamente. A começar das de vocês mesmos, tá? Para não falarem mal um do outro e viverem na bênção do Senhor. E o último conselho está ainda nesse versículo, só que mais uma vez na primeira frase, sem lenha, o fogo se apaga. Mas agora eu quero falar do fogo bom. Eu falei do fogo ruim, né? Da discussão, da intriga, que vocês precisam cortar essa lenha, não botá-la ali como combustível para que essa chama realmente se apague, se extinga da vida de vocês. Mas um outro sentido, há um sentido bom no fogo. Casamento tem que ter fogo. Amém? Casamento sem fogo não vai adiante. E a Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Então o fogo bom precisa ser alimentado. Assim como o fogo ruim precisa ser extinguido pelo corte do combustível que o alimenta, o fogo bom precisa ser conservado, mantido e cada vez mais alimentado. Então eu digo para vocês, coloquem bastante lenha nesse fogo do casamento de vocês. Porque olha, meu amado, casamento sem fogo é a pior coisa do mundo. Ninguém fala um amém nessa hora, está todo mundo tenso. Né? É a pior coisa do mundo, um casamento frio, em que não há mais o fogo do amor. Não digo da paixão, porque o da paixão é passageiro. Mas o do amor, a Bíblia diz, o amor jamais acaba. E ele precisa ser constantemente alimentado por essa chama boa, que vocês precisam alimentar com lenha boa, para que isto sempre esteja acontecendo na vida de vocês. Não deixe apagar, porque a gente na época de namoro, não é? Eu não sei como foi o namoro de vocês, mas os mais antigos aqui, né? Quando namoravam, ligavam um para o outro, ficavam no telefone horas e horas. Alguém já ficou 3 horas no telefone aqui? Os mais antigos, né? Os novos não, que agora tem e-mail, tem WhatsApp, né? Só manda um SMS. Na nossa época não tinha nada disso, então era 3 horas de telefone. Aí quando acabava, ficava dizendo assim, desliga você. Não, desliga você. Não, eu primeiro. Não, vamos contar até 3, digamos juntos. Não era assim? E de repente, depois que casa, aí fica um na sala vendo o jogo, outro no quarto lendo ou vendo novela. Cadê o fogo? Aí o fogo apaga, né? E isso não pode acontecer. Vocês são uma só carne. E esse fogo bom precisa ser constantemente alimentado. E eu digo isso em todos os sentidos que você possa imaginar. A gente, quando fala em fogo, pensa logo em sexo. Isso é verdade. Esse fogo também precisa estar constantemente queimando. Sexo faz parte do casamento e somente do casamento.
Então, esse é o momento agora de aproveitarem isso ao máximo, até uns 80 anos de idade. Eu acho que até 80 é razoável, né, gente? 80 tá bom? De repente, com bom de ajuda, uns 85. A tecnologia está avançando, quem sabe até uns 90, né? Eu acho. Amém. Olha que maravilha. Então, eu creio que tem que ser assim. Isso não pode acabar. Isso faz parte. E foi criado por Deus e abençoado por Deus exatamente para o matrimônio. Então é hora de aproveitar. E não deixar de maneira nenhuma essa chama apagar. Mas não só essa. A chama da alegria, a chama da amizade, do companheirismo. Porque um dia também o sexo vai acabar. E quando acabar, vai ficar o amor. Porque o amor jamais acaba. Então, esse amor, chama viva de Deus, tem que estar vivo. Essa amizade, esse companheirismo, essa intimidade entre vocês. O casal tem que ter intimidade, tem que brincar um com o outro, tem que correr pelado. Tem que ter brincadeira, tem que pular na cama, tem que fazer alguma brincadeira, tem que rir. É verdade. Por que está todo mundo rindo aí? É verdade. Intimidade, alegria. Que coisa pior que ficar do lado de uma pessoa mal-humorada? É ou não é? Caio tem um sorriso bonito. Já falei para você que você tem um sorriso bonito? Nayara também. Vocês dois têm um sorriso lindo. Esse sorriso tem que estar sempre sendo mostrado um para o outro. Amém? Vocês têm sorriso muito bonito para ficar de cara feia. Então sorriam bastante, brinquem bastante. Porque aí não tem 20 anos, não tem 30 anos, não tem 40, tem 50 anos que acabe com esse casamento. Agora, um casamento chato, em que está um de bico com o outro, e que não se falam, não se tocam, não se beijam, aí não há como aguentar 50 anos disso, não é que ninguém merece. Mas então, esse sorriso não pode sair de vocês. Essa alegria, essa brincadeira. Ser crente não é ser mal-humorado. Muito pelo contrário, nós temos a verdadeira alegria, o verdadeiro bom humor. Nós realmente estamos de bem com a vida. Amém? Então, de bem com a vida que vocês têm que viver. Por quantos anos o Senhor preparou para vocês? Até que a morte os separe. Então, corta o fogo ruim, alimenta o fogo bom e corta a língua maldizente da vida de vocês. E esse casamento vai ser para sempre. E é isso que eu espero que aconteça. Amém? Que Deus abençoe a vocês e aos casais que também aqui se encontram na igreja. Amém? Louvado seja Deus. Este é um momento muito especial e de grande significado na cerimônia de casamento, quando os noivos diante de Deus e das testemunhas da igreja vão declarar sua disposição de caminhar lado a lado em toda e qualquer situação, movidos pelo desejo de construir um lar repleto de amor e felicidade. Espontaneamente eles repetirão algumas frases que marcarão este compromisso. Então agora primeiro o Caio vai usar esse microfone aqui bem perto da boca, falando bem alto para todo mundo ouvir, até o inferno escutar. Amém? Você vai repetir aqui o que eu vou te dizer. Nayara, eu, Caio. Nayara, eu, Caio. Quero pertencer a você. Quero pertencer a você. Por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Ser seu companheiro fiel e seu amigo. Ser seu companheiro fiel e seu amigo. Na dor e na alegria. Na dor e na alegria. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Quero poder transmitir coragem quando você desanimar. Quero poder transmitir coragem quando você desanimar. Fé e esperança quando você for dominada pela desesperança ou descrença. Fé e esperança quando você for dominada pela desesperança ou descrença. Pela desesperança ou descrença. Nayara, eu quero fazer você feliz. Nayara, eu quero fazer você feliz. Dedicando-lhe todo o meu amor. Dedicando-lhe todo o meu amor. Todo o meu respeito. Todo o meu respeito. Por todos os dias da minha vida. Por todos os dias da minha vida. Para isso eu conto com a graça e a misericórdia de Deus. E para isso eu conto com a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Amém. Agora a Nayara vai usar
Aí o outro microfone. Tá bem assim? E vai falar para o Caio. Caio, eu, Nayara. Quero também unir nossas vidas numa só vida. Quero também unir nossas vidas numa só vida. Na dor e na alegria. Na dor e na alegria. Nos bons momentos e nas horas difíceis. Nos bons momentos e nas horas difíceis. Quero compreender você cada dia melhor. Amá-lo cada dia mais. Quero lhe transmitir ânimo, carinho, coragem na caminhada que agora iniciamos. Quero ser sua companheira de jornada, amiga de todas as horas, a esposa fiel. Caio, eu quero persistir no imenso desejo de fazê-lo feliz, dedicando-lhe também todo o meu amor e respeito, todos os dias da minha vida. Para isso, conto com a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esses foram os votos espontâneos que vocês fizeram aqui. Eu não vi nenhuma espontaneidade nisso, né? Eu vi vocês repetindo tudo que eu mandei vocês falarem, lerem, e vocês simplesmente falaram, curvados sobre o microfone, nem olhando um para o outro vocês estavam, né? Então vamos mudar isso agora. Espontaneamente, vira para ela, vira para ele, para a igreja ver também, e faz aí os seus votos de fidelidade. Ah, trouxe anotado, espertinho. Olha só, é um livro que ele trouxe. Amor. Oh. Cute. Hoje é um dia mais especial que da minha vida para a nossa vida. Uma realização do nosso sonho e o cumprimento da promessa de Deus para conosco. Lembrando-me como se fosse ontem, quando nossos olhares se cruzaram no colégio, quando não esperava que aquela menina se tornasse a mulher da minha vida. Agradeço muito a Deus por me dar você como companheira, por me aceitar e compreender todas as minhas limitações. Comprometo-me a ser um bom marido, não somente um dia, mas todos os dias da minha vida. A amá-la seriamente, a qualquer circunstância. A ter paciência quando você vier a falar quantas palavras forem necessárias. E nunca esquecer. Que é um amor para toda a vida. E sempre sabendo, na parte mais profunda da minha alma, que não importa quais desafios venham tentar nos separar, sempre encontraremos um caminho um para o outro. Eu te amo para sempre. Amém. Glória a Deus. Meu amor, há 5 anos atrás, começamos um despretensioso namoro. Jamais nenhum de nós pensaríamos em chegar até aqui. E agora que podemos compreender que os planos de Deus são maiores e melhores do que nossos olhos, nossas mãos e nossas mentes podem alcançar. Tive e tenho o privilégio de viver diversos momentos com você. Alguns de muita dificuldade e muitos de muita alegria. Mas nada se compara com o que estou sentindo agora. Quero poder continuar ao seu lado, estar sempre presente em qualquer situação. Quero ser melhor para você a cada dia que passar, ser seu apoio, sua companhia, sua amiga e sempre te fazer feliz. Esse momento é a prova do amor e do cuidado de Deus conosco. E da mesma maneira que Ele sempre esteve presente entre nós, até o dia de hoje, que Ele permaneça conservando e cuidando do nosso amor até o fim das nossas vidas. Eu te amo muito. Amém. Amém.
Agora sim, podemos chamar as alianças nesse momento. Os votos já foram feitos. Queria agora receber as alianças para que nós possamos abençoá-las e elas serem trocadas. Amém. Nayara e Caio, vocês fazem parte de uma aliança indissolúvel, firmada por Deus mediante Jesus Cristo. Esta aliança tem o selo do amor e da obediência. Que vocês, ao trocarem estas alianças que tenham em mãos, firmem também um pacto de fidelidade, amor, respeito e obediência a Deus, para que este concerto transforme o lar que hoje é constituído não apenas no lar de vocês, mas principalmente numa residência de Deus. Amém? Qual será a da Nayara aqui? Difícil saber? Pega a da Nayara. Isso. Agora você vai... Tenta colocar esse microfone aí na frente, assim, para você repetir o que eu vou te dizer. Nayara, receba esta aliança. Nayara, receba esta aliança como prova do meu amor. Como prova do meu amor. E da disposição do meu coração. E da disposição do meu coração. Em ser fiel a você. Em ser fiel a você. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Repete comigo. Quer tirar? Não sei se você consegue. Caio, receba essa aliança. Caio, receba essa aliança como prova do meu amor. Como prova do meu amor. E da disposição do meu coração. E da disposição do meu coração. Em ser fiel a você. Até que a morte nos separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou pedir agora para vocês ficarem de joelhos. Nós vamos orar, pedindo agora a Deus que faça o milagre. Como disse, a assinatura já foi feita. O compromisso diante dos homens já foi realizado. Mas o mais importante é o que Deus quer fazer na vida de vocês agora. Transformar pessoas diferentes em uma só pessoa, em uma só carne. Indissolúvel seja essa transformação. Que seja de fato a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Curvem a cabeça, vamos orar. Convido a igreja também a estender suas mãos para cá e orar junto conosco. Senhor, em nome de Jesus, toca na tua filha Nayara, toca no teu filho Caio, e nesse momento, Senhor, após a troca da aliança que fizeram aqui diante da igreja, dos votos, da confissão de compromisso, Pai querido, faz um milagre agora de transformá-los
numa só carne, de maneira que esta seja uma unidade perfeita que ninguém possa separar, nem eles mesmos, Pai. Que aquilo que o Senhor está unindo e transformando agora, ninguém possa separar. Abençoa, meu Deus, os teus filhos, fortalece-os diante da vida que terão a partir de hoje, diante das lutas, das dificuldades que certamente fazem parte da vida de qualquer um de nós, mas que não falte sobre eles e sobre este lar a tua graça, Pai, a tua misericórdia, a tua unção sobre a vida desse casal, para que diante de qualquer luta, de qualquer obstáculo, sejam eles vencedores, Pai. Que o Senhor dê sabedoria e graça a Nayara, ao Caio, para cuidarem um do outro com carinho, com discernimento, Pai, para manterem acesa esta chama de amor e jamais alimentarem a chama ruim que trará discórdia e desunião. Corta também toda língua que se levante contra este casal, Senhor. É o que eu te peço, junto com a igreja, os abençoando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Podem ficar de pé? Aqueles que são unidos por Deus, ninguém os separe, visto que você, Caio, e você, Nayara, consentiram em ingressar no estado de matrimônio e para este fim celebraram um contrato de casamento, empenhando a sua fé e palavra um ao outro pela entrega das alianças e pela união das mãos. Eu, na qualidade de ministro do Evangelho, os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora o momento que todos esperam, o beijo cinematográfico que ficará para a eternidade. Amém? Agora com mais unção. Amém. Que bom, né, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus pelo que acaba de acontecer. Deus eterno, Criador e conservador de todos os homens, doador de toda a graça espiritual e autor de toda a vida eterna, abençoa estes teus filhos, Caio e Nayara, ajudando-os dia a dia a construírem seu lar debaixo do temor da tua palavra e a cumprirem os votos que fizeram um ao outro neste memorável dia. Caio e Nayara, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe, conserve e guarde a vida de vocês, que o Senhor em sua misericórdia volte para vocês o seu rosto, a fim de abençoá-los rica e abundantemente, enchendo-os de amor e paz neste mundo e no outro, garantindo a presença eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E que agora a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Que Deus possa abençoá-los sempre. Convido agora os noivos a cumprimentarem os padrinhos e depois a se retirarem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Chama-me mais profundo.